Galera, o De Angelis da Gavião Madeiras disponibilizou aqui pra gente, para o nosso projeto, 25 blocos. Aqui nós temos 19 variedades de madeiras, né? E esses 25 blocos aqui estão sendo rifados para ajudar o projeto. O link para entrar no grupo do WhatsApp para participar dessa rifa aqui vai estar na descrição do vídeo. Custa R$ 15 o número, já vendemos mais de 30 números, aí estamos chegando em 40 números. Eu avisei ontem no grupo do Telegram e no grupo do Facebook sobre essa rifa, então já tem bastante gente participando, né? E como vocês podem ver, são blocos lindíssimos, temos diversos jacarandá, jacarandá violeta mais claro, mais escuro com brancal, jacarandá da Bahia, marmeleiro, cerejeira, braúna, uma madeira muito bonita também, pau d'arco, também é uma madeira que eu gosto bastante, moreira amarela, sucupira preta, temos até um bloco híbrido aqui de pau-ferro negro com resina epóxi. Então, se você quer participar, né, aqui ter a chance de ganhar todos esses blocos aqui e com o frete grátis, hein? O vencedor vai ganhar inclusive o frete. Entre em contato aí, né, vai apoiar bastante o nosso projeto e os próximos aqui, que a gente vai ter mais cursos gratuitos aqui no canal também, né? Temos aqui blocos lindíssimos e tem segundo lugar também, viu? Vão ser 2 ganhadores, 2 vencedores nessa rifa. Entre em contato aí no nosso grupo, conto com vocês aí, bora participar. Bom galera, essa é mais uma aula do nosso curso de cutelaria e hoje nós vamos precificar a nossa faca. Nós vamos fazer o cálculo de quanto que a gente gasta para fazer essa peça e por quanto que a gente pode vender. A gente vai fazer isso de duas formas, né? Nessa aula de hoje que a gente vai fazer o valor só da faca e depois que a gente fizer a bainha, nas próximas aulas a gente vai fazer da faca e da bainha. Eu vou ensinar a precificar a bainha também, até porque tem muita gente que só faz a bainha e tem muita gente também que faz a faca e não faz bainha. Ok? Então a gente vai aprender dessa forma aí. Primeiro a gente vai calcular a faca e depois a gente vai calcular a bainha de forma separada, ok? E um detalhe também, como vocês estão vendo aí ao fundo, eu deixei as aulas aceleradas, ok? As aulas que a gente vai estar comentando aqui. No caso, a aula 9, 10 e 11, que são as últimas aulas que a gente não fez a precificação ainda. Enquanto o curso estava seguindo ali, né, nós estávamos preenchendo essa planilha, tá? Isso é um plano de trabalho. Vocês podem ter acesso a esse plano de trabalho em nossos grupos, no grupo do Facebook e no grupo do Telegram. Inclusive os links estão aqui na descrição do vídeo para você participar lá e você consegue baixar essa planilha e o molde, né, que a gente utilizou para fazer a faca. Nós estávamos preenchendo essa planilha. Você pode preencher de duas formas. Ou você preenche o que você vai fazer no dia e aí você trabalha aquele dia para fazer tudo aquilo que você preencheu, ou no final do dia, que é o que a gente estava fazendo aqui, a gente marca tudo que a gente fez, o tempo que a gente demorou e o que a gente gastou para fazer aquele processo, né? Essa aí é a primeira página, o primeiro exemplo. E até aqui, né, do corte, do projeto dessa faca, até a parte da têmpera e do tratamento térmico em si, nós já gastamos R$ 86,50, ok? E aí, nessa aula de hoje, a gente vai fazer o cálculo do restante dos valores aí dessas nossas últimas aulas, o quanto que a gente gastou e por aí vai. Bom, pessoal, e aqui começando pela aula 9, a gente vai meio que falando, já vai servindo até como uma revisão do que a gente fez. Na aula 9 a gente começou pelo desempenho e a gente coloca essa sigla, o SIM. Quem lembra o que é? Comenta aí embaixo se você lembra, se você está acompanhando as aulas aí. Essa sigla, ela é para consumíveis, imprevistos e manutenção. E a gente coloca a parte do desempenho, né, essa sigla aí, porque a gente acaba pagando o nosso martelinho de desempenho e aquele tempinho ali com o SIM, ok? E a gente demorou aproximadamente 5 minutos para fazer. Na realidade foi um pouquinho menos, mas eu arredondei para 5 minutos. Daí não coloquei o valor porque a gente faz o cálculo do SIM mais para frente. Depois disso nós fizemos a limpeza pós-têmpera. Beleza? E essa limpeza pós-têmpera a gente usou uma lixa grão 100 e uma lixa grão 220, a nossa lixa de cinta, para lixadeira de cinta mesmo, né? Lixas novas, mas essas lixas elas já foram calculadas lá no começo, né? Então eu acabei que não coloquei o valor porque ela já está na nossa primeira planilha, beleza? É aquelas mesmas lixas, a gente vai usar uma lixa grão 100 e uma lixa grão 220 para fazer a faca inteira aí nessa parte do aço. Ok? E uma lixa grão 220 para fazer a geometria de fio, mas a gente pode usar uma lixa grão 100 usada também, não precisa necessariamente ser uma lixa grão 220 nova.
Então a gente coloca grão 100 usado ali para fazer esse processo. E usamos aí 2 lixas d'água para fazer o acabamento acetinado. No caso a gente usou só meia lixa, a outra metade dessa lixa a gente vai usar depois para fazer o acabamento do cabo. Então, mas eu já coloquei o valor inteiro ali, 3,25, beleza? E aí a gente fez o acabamento acetinado com essas aí. A gente demorou 18 minutos para fazer a limpeza da pós-têmpera, 2 minutos para fazer a geometria de fio e 26 minutos para o acetinado. E ali também, né, na parte do acetinado, como vocês estão vendo ali na nossa planilhazinha, né, ali no nosso canto inferior direito, também ali no final tem um sim. Tá? Esse sim vai dos consumíveis que a gente usou ali para, por exemplo, a fita crepe que a gente utilizou, o óleo que a gente utilizou enquanto a gente estava fazendo o acabamento acetinado, a nossa lima abrasiva, a bucha que a gente usou para fazer a limpeza dela, para depois fazer o acetinado a percloreto, o detergente. Todos esses consumíveis que a gente vai utilizando no decorrer do caminho, não dá para a gente toda vez ficar fazendo um cálculo ali parcial. Pô, eu usei, sei lá, 20 ml de detergente. Não dá para você ficar fazendo esse cálculo. Então a gente coloca esse sim como uma taxa, né? E ele já vai abraçar todos esses pequenos valorizinhos aí, essas pequenas partes que a gente vai gastando no caminho. E aí, por último ali, aquele sim dessas partezinhas que a gente gastou na parte da finalização do acetinado. Com os nossos patrocinadores vocês encontram o que é de melhor em insumos e maquinários para cutelaria. Manchester Aços. Lá vocês vão encontrar aços para cutelaria como 5160, 1070, 1080, 15N20 ou inox 420. Eles têm uma variedade muito grande de largura, comprimento e espessura. O estoque deles é imenso e eles também vendem pelo Mercado Livre. O WhatsApp está aí na tela, é só chamar o Vinícius. Gavião Madeiras. Blocos e talas para cutelaria de madeiras nobres, resinas ou até mesmo híbridos de resina com madeira. Todos cortados, dimensionados, pensados para o cuteleiro, de forma que não haja excesso de desperdício. Peças secadas e seladas para que tenha uma maior durabilidade no estoque. Vem para Gavião, aqui Pica-Pau entorta o bico. Guajuvira Equipamentos, uma empresa especializada na produção e fabricação de máquinas para nós cuteleiros. Tem em seu catálogo diversas máquinas, como por exemplo lixadeiras de cinta profissionais, lixadeiras de cinta compactas, guias de lima, fornos de temperatura controlada, tanques de fosfatização e também tem a novidade da Guajuvira, que é a retífica compacta, uma retífica pensada para nós cuteleiros. Tony West Couros. No site www.tonywestcouros.com vocês encontram diversos insumos para confeccionar suas bainhas, como por exemplo clipes metálicos, uma variedade imensa de tipos de couros, cordões encerados, tintas e ceras, agulhas, ferramentas variadas, ferragens e tudo o que você precisa para a confecção de uma bela bainha. Eles atendem pelo site e também pelo WhatsApp que está aí na telinha. Agora na nossa aula 10, nós começamos ali, né, pela parte do cabo, escolher o material do bloco que a gente vai utilizar e tudo mais. No caso, nós estamos utilizando um bloco de Gonçalo Alves da Gavião Madeiras, como vocês já viram na nossa aula, tá? E ali vocês estão vendo que o valor dele está R$23. Mas o valor desse bloco ele não custa R$23, ele é um pouco mais em conta. Porém, a gente tem que somar o frete também que a gente paga no valor desse bloco, ok? Então, como que eu faço esse cálculo? Eu vejo a quantidade de blocos que eu comprei e divido o valor do frete pela quantidade de blocos. Então, por exemplo, exemplificando com valores altos para que vocês consigam entender de forma fácil. Se você pagou R$300 no frete de 10 blocos, você vai dividir 300 por 10. No caso, vai dar R$30 por bloco. Então, você pagou R$30 de frete para cada bloco, certo? E a gente vai acrescentar esses R$30 que foi o frete em cima do valor do bloco, tá? Como eu disse, um exemplo chutando alto aí só para vocês entenderem como que funciona. Então, o valor do bloco mais o valor dessa divisão do frete, eu cheguei aí em R$23. É claro que você consegue economizando, comprando mais blocos e tudo mais, que aí você tem uma divisão maior na questão do frete. Ajuda bastante você se organizar com relação a isso daí. Depois, passada a questão do bloco, a gente vem para a questão da furação
né, e ajustes para pré-colagem. Então, lixar ele aí na pedra para ficar plano e tudo mais, né? Para esse processo todo, né, para todo esse processo de lixar o nosso cabo, a gente vai utilizar uma lixa grão 36 nova, uma lixa grão 100 nova e uma lixa grão 220 nova. Aí você fala para mim, Lucas, mas isso vai ficar muito caro. Mas esse kit de lixas, uma 36, uma 100 e uma 220, com esse kit eu faço 10 blocos. É claro que com a ajuda do inversor de frequência, que vai economizar muita lixa, tá? Então você consegue economizar ali, trabalhar certinho, você faz 10 blocos, tá? 10 cabos, perdão. Você trabalha 10 cabos com esse kit aí, uma lixa grão 36, uma lixa grão 100 e uma lixa grão 220. Eu uso tudo óxido de alumínio, então eu peguei o valor dessas 3 lixas juntas, ok? Somei tudo e dividi por 10, porque o meu rendimento aqui é 10 cabos para um kit desse de lixa. Deu o valor ali de R$5. Para fazer esse processo ali de ajuste, de pré-colagem e tudo mais, a gente levou 25 minutos. E para fazer desenho e corte, a gente levou 20, beleza? E aí a preparação das talas e dos pinos, né? Fazer os cortinhos nos pinos, cortar os pinos, escarear os furos, fazer os cortinhos nas talas e tudo mais, né? Fazer toda essa preparação das talas para fazer a colagem demorou cerca de 12 minutos. E o custo foi de 40 centavos, eu somei ali, né? E como que eu faço esse cálculo, né, de quanto que vai custar cada centímetro do pino? Eu vou explicar para vocês, mais aqui para o finalzinho dessa aula, a gente vai utilizar uma regra de 3. Vou ensinar vocês a fazer esse cálculo. Com essa regra de 3, a gente consegue calcular a medida, o valor dos pinos, né, por centímetro, o valor por grama da cola. E como vocês podem ver ali, ó, a cola que eu utilizei, já passando para o próximo tópico, lá a gente utiliza mais ou menos 8 gramas de cola e esse é meio que um padrão para mim, né? Então eu gasto cerca de R$1,50. É um pouquinho menos, tá, do que R$1,50 que eu gasto, mas eu coloco R$1,50 porque eu também uso palitinho de sorvete, algodão, alguma coisinha assim, e aí acaba chegando nesse R$1,50, tá? Mas a gente faz esse cálculo, eu vou ensinar vocês usando uma regrinha de 3, beleza? E aí, por último, mas não menos importante, né, temos ali o sim. Esse sim, vocês vão entender mais lá pra frente, tá? Toda vez que tem esse sim, que eu não coloco um valor ali, é porque ele é um valor fixo que eu coloco em todas as facas, galera, tá? Só lembrando, lembrem-se dessa sigla aí, ok? E para fazer esse processo de preparação das talas, né, e dos pinos, a gente levou 12 minutos. E para fazer o processo de colagem, 15 minutos. É importante que a gente marque bem certinho isso, que a gente também vai usar no nosso cálculo aqui para fazer a precificação lá no final. Daí, na nossa aula número 11, nós fizemos toda a usinagem do cabo, do desbaste até o polimento, né, até a finalização dele. E nós começamos ali pelo desbaste, onde nós utilizamos aquele kit de lixas lá que a gente já comentou, que dá para fazer 10 cabos, que é uma lixa grão 36, uma lixa grão 100, uma lixa grão 220. Eu utilizo só óxido de alumínio, tá? Eu acho mais em conta, acho que é bem melhor, tá? Enfim, a gente utiliza esse kit. Esse processo dura aproximadamente 5 minutos, por isso que eu não coloquei o valor ali, né, desse kit. Esse processo ele dura aproximadamente 5 minutos. Esse mesmo kit a gente usa para fazer a usinagem mais fina, na lixadeira de cinta também. E esse processo também dura aproximadamente 5 minutos, beleza? Daí, depois disso, a gente faz o acabamento manual, ali lixando de forma bem manual, com a nossa morcinha de cabos. E aí a gente usa uma lixa, uma folha de lixa de grão 100, não necessariamente uma lixa d'água, ok? Eu paguei ali R$3,25 nessa folha de lixa. E tem as lixas d'água ali que vocês estão vendo, que é uma lixa grão, no caso ali está 320, está marcadinho 320, mas é a lixa 220, acabou tendo um errinho ali de digitação. E uma lixa grão 500. Não coloquei o preço dessas lixas ali, porque a gente usa a outra metade da folha de lixa d'água que a gente usou para fazer o acabamento acetinado. Para fazer o acetinado, como a gente já faz um pré-acetinamento ali da face da faca na lixadeira de cinta, a gente gasta pouca lixa para fazer o acetinado desse cabo, né?
Então a gente usa só metade das folhas e a outra metade a gente usa para fazer o acabamento no cabo em si, ok? Por isso que eu não coloquei ali. E a lixa grão 1000, que a gente usa para fazer a finalização do cabo. Uma lixa eu costumo fazer 10 cabos também, então eu coloquei ali 70 centavos, beleza? E o olhinho que a gente usa, esses outros insumos, eles entram como nossa sigla SIM. Inclusive os insumos para fazer o polimento, pasta de polir, a roda de polir, todos esses insumos eles entram nessa nossa sigla. E para fazer o acabamento manual, levamos aproximadamente 20 minutos e para fazer o polimento, 3 minutinhos. Bom, galera, esse próximo passo aqui é um ponto-chave para nossa precificação, tá? É aqui que muita gente se perde e no final acaba tendo prejuízo na hora de fazer o cálculo das suas peças, ok? Bom, o primeiro ponto aqui que a gente vai destacar é o gerenciamento. Esse gerenciamento é o tempo que você demora atendendo o cliente, é o tempo que você demora preparando a peça para envio e fazendo esses outros detalhezinhos. Esse gerenciamento é o mínimo que você tem que pôr aí, é 1 hora, tá? O mínimo. 1 hora, tá? Eu recomendo entre 1 hora e 5 horas, tá? Entre 1 e 5, porque a gente tem que pensar também no seu tempo de marketing e tudo mais. Então, entre 1 e 5 horas, ok? Depois disso, a gente tem o SIM, a nossa sigla, tá? Eu aqui trabalho com R$27. Nesses R$27, eu coloco ali o que eu gasto de energia por peça. Vou ensinar vocês também a fazerem o cálculo, que é utilizando a regrinha de 3, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Então, você utilizando aquela regrinha de 3, você consegue fazer o cálculo para chegar em quanto você gasta de energia por peça e tudo mais, tá? Então, fora as outras coisinhas, um pouquinho de thinner que usa, uma fita crepe, uma fita isolante, sabe essas coisinhas que a gente vai usando, que no final, se a gente não soma tudo, acaba saindo no prejuízo, ok? A embalagem, se você compra a caixa para mandar na caixa de papelão, você tem que somar a caixa também. Eu não coloquei aí porque eu pego caixa no supermercado, né? E aí eu pego e só coloco ali, corto ela para ficar mais ou menos na medida da faca e envio com caixas reaproveitadas. Mas se você compra a caixa, você também tem que colocar nessa soma aqui, ok? E por fim ali a gente coloca as horas trabalhadas, que é a somatória de todas as horas, né, que a gente ficou naquela faca. No caso desse projeto aí, somando com o tempo de gerenciamento, deu 6 horas e 43 minutos, ok? E aí a gente vai somar, antes da gente ver ali os 30% de lucro, a gente vai somar todo esse percurso aí até aqui, ok? No caso ali a gente vai somar os R$27 que a gente colocou de SIM, os R$70 de horas trabalhadas. Esses R$70, galera, como que eu cheguei nesse valor? O salário mínimo hoje em 2022 está por volta de R$5,50, ok? Eu joguei ali a hora, ok? R$5,50 a hora. Eu joguei um pouquinho mais ali, né, por volta de 2 salários mínimos, ok? Coloquei, arredondei para 7 horas, né, e coloquei R$70 ali de horas trabalhadas. Galera, é importante você entender que isso daí não é o seu lucro. Esse daí é o seu pagamento pelas suas horas trabalhadas, ok? Não é o seu lucro. Isso daí é como se você estivesse trabalhando numa empresa e você recebeu por aquelas horas trabalhadas. Isso não é lucro. É aí que muita gente se perde, ok? E aí eu acho que 2 salários mínimos tá legal, dá para todo mundo se manter relativamente bem, que é fora o lucro ainda, né? Então, somei esses R$70 ali dos 2 salários mínimos, ok? Então, dando ali aproximadamente 10, 11 reais por hora, ok? Daí, somando esses valores aí, mais os nossos R$ 86,50 da nossa primeira planilha que já estava preenchida, né? E mais os R$ 40,35 da planilha que nós preenchemos agora aqui. Chegamos num total de R$ 223,85. Lembrando, isso aí sem a gente somar o lucro ainda, ok? Sem somar o lucro, só com o valor das nossas 2 primeiras planilhas de custo e dessa terceira planilha que estamos vendo aí agora, onde nós temos o SIM, que já falamos sobre essa sigla, e as nossas horas trabalhadas. Essas horas trabalhadas aí tendo em vista
o valor da hora de 2 salários mínimos, aproximadamente. Ok? Daí, pessoal, esse valor de R$ 223,85 é o bruto dessa faca, tá? É o que ela custa para ser feita. Em hipótese alguma, você pode vender menos do que isso, tá? Porque você está pagando a sua hora de trabalho e tudo mais. Abaixo disso é prejuízo, galera. Ok? É prejuízo. Daí a gente coloca um lucro de 30%, que dá aproximadamente R$ 67,15, ok? Em cima dessa faca, e esse lucro aí é o que, por exemplo, você vai negociar com o cliente. Se ele, pô, eu quero comprar, Lucas, eu quero comprar 10 facas. Você negocia em cima dessa faixa dos 30%, que seria uma faixa aí de um lojista, tá? Um lojista trabalha entre 30% e 100%. Como a gente já tem ali as nossas horas pagas, né? Eu costumo trabalhar entre 30% e 50% no lucro. Depende, é claro, da peça, quantidade, etc e tal. Mas a gente trabalhando nessa peça aqui, a gente vai trabalhar com 30% de lucro. Esses 30% vai dar aproximadamente, aí, como eu disse, R$ 67,15. Somando esse lucro, nós temos um total, como vocês podem ver ali, de R$ 291. Então, pessoal, se a gente fosse vender essa faca sem bainha, sem case, do jeito que ela está aí, do jeito que ela foi finalizada, tá? Seria no valor de R$ 291, tá? Eu arredondaria ali para R$ 300, obviamente, porque a gente vai ter ali também custo de afiação e gravação de logotipo. Então essa faca sem bainha e sem case, R$ 300, obviamente aí com 30% de lucro em cima, ok? Daí uma peça como essa você pode vender ela sem bainha também ou sem case, como ela tá ali, tá? Aí você vai vender com uma peça destinada à cozinha e tudo mais, ou você pode, por exemplo, acrescentar o valor de um case, né? Esses cases aqui que vocês estão vendo na imagem são os cases que o Maciel produz, tá? Eu vou deixar o contato dele aqui na descrição. Quem tiver interesse também, entre em contato lá com ele, que são cases de ótima qualidade, beleza? Daí você pode optar por adicionar o valor de um case ou fazer uma bainha, como a gente vai fazer aqui na próxima aula. Vamos começar as nossas aulas de bainha e optar por também mandar uma bainha junto, ok? Inclusive a bainha você também pode fazer só bainhas para faca. Você não precisa se prender a fazer as bainhas para suas facas. Você pode também se especializar em fazer bainhas para facas de outras pessoas. Existem diversos profissionais nessa área aí que estão muito bem sucedidos aí no mercado hoje em dia, ok? Também é uma segunda opção aí, ok? Por isso que eu estou fazendo primeiro esse cálculo só da faca, e na próxima aula a gente vai fazer o cálculo a gente vai fazer a bainha nas próximas aulas, e depois vamos fazer o cálculo da bainha também, porque ao meu ver são dois produtos ali diferentes que você pode estar trabalhando junto, né, claro, mas também pode estar trabalhando de forma separada. Bom, galera, então vocês viram aí na prática que colocar o preço na faca não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas depende de um pouquinho de organização. Se você vai sempre preenchendo a planilha, fica fácil de você precificar essa peça no final, e com o tempo você vai pegando mais a prática, você já tem mais ou menos ali os valores em mente, fica bem mais simples. Mas fazendo dessa forma, você nunca vai sair no prejuízo, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a regra de 3, que é uma fórmula que a gente usa para fazer muitos cálculos na oficina, para saber o valor, chegar no valor de muitas coisas. Então é muito importante você saber. Mas antes de falar disso, é importante também destacar que se você manda algum tipo de material gráfico com essa faca, folhetos, cartões e tudo mais, você também tem que colocar na soma final dessa peça, porque senão com o tempo pode trazer um prejuízo ou diminuir o seu lucro, né? Então acaba sendo prejuízo. Bom, pessoal, a regrinha de 3 eu vou escrever aqui no cantinho, tá vendo? Enquanto eu estou falando. Eu vou fazer com números redondos, que vai parecer uma conta muito grande para um resultado simples, mas você consegue fazer essa conta aqui com números quebradinhos. Então ela ajuda muito a gente em todo esse processo de precificação. Às vezes você tem ali medidas quebradas e tudo mais, e você consegue jogar essas medidas quebradas aqui, que é basicamente você saber o valor de algo, tá? Numa proporção maior ou menor. Você consegue encontrar dessa forma aqui. Só que é importante destacar que todos os números que você for utilizar ali, eles têm que estar na mesma faixa ali de escala. Então, por exemplo, se você está fazendo com centímetros, você não vai poder usar centímetro na linha de baixo e metro na linha de cima, por exemplo.
você vai ter que trabalhar tudo em centímetro. Se você estiver usando gramas, você vai utilizar gramas na linha de cima e gramas na linha de baixo também. E para fazer esse cálculo, a gente vai fazer meio que um sisteminha de detetive, digamos assim. A gente vai pegar todas as informações que a gente tem e a gente vai fazer o cálculo em cima delas. Então, quais são as informações que a gente tem para fazer um cálculo de quanto custa a grama da cola, por exemplo? É claro que a gente poderia fazer esse mesmo sistema usando números diferentes, mas em vez de, por exemplo, procurar quanto custa 1 grama, a gente procurar saber quanto custa, sei lá, 7 gramas, tá? Em vez de colocar 1, a gente coloca 7. Mas, para ficar de forma fácil de entender, vamos fazer com números menorzinhos, mas o processo é o mesmo, tá? Então, por exemplo, as informações que nós temos 400 gramas de cola custam R$60, certo? Essas são as informações que a gente tem. 400 gramas de cola é igual a R$60. Quando a gente compra lá na embalagem, a gente vê isso. E a gente quer saber quanto custa 1 grama, beleza? Então a gente coloca aqui embaixo do 400, a gente coloca 1, que é equivalente a 1 grama, que é igual a X. A gente não sabe quanto que custa essa 1 grama, né? Então embaixo do preço ali, né, dos R$60, a gente coloca um X. Então a gente tem de um lado quantas gramas, né, que a gente tem ali de informação, e do outro lado, questão de valores, ok? Daí, a gente tendo esse quadrado, digamos assim, a gente multiplica em cruz, ok? Então, a gente vai fazer 400 vezes x, onde a gente vai ter 400x, que é igual a 60 vezes 1. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, a gente vai ter 60. 400x é igual a 60. Beleza? Daí, a gente vai fazer o quê? Uma divisão. Pô, mas a gente não acabou de fazer uma multiplicação? Só que a gente quer isolar o x. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai manter o x nesse lugarzinho onde ele está, que é o número que a gente quer saber, lembra? E a gente vai jogar o 400 para o outro lado do igual. E o 400 vai ficar embaixo do 60. Beleza? E quando o 400 vai para baixo do 60, ele se transforma em uma divisão. Ele estava multiplicando o x e quando ele passa para o outro lado do sinal de igual, ele vai fazendo o contrário do que ele estava fazendo. Então, se ele estava multiplicando, ele passa a dividir. Então, o 60 ele vai ser dividido por 400. E quando a gente divide o 60 por 400, a gente chega no valor de 0,15. Esse valor de 0,15 é o valor de quanto vale 1 grama dessa nossa cola. A gente pode fazer isso com diversas coisas. Tudo que você quer calcular alguma fração, você usa esse cálculo aqui em cruz, tá? Essa nossa regrinha de 3. Espero que essa aula tenha sido muito esclarecedor para vocês, tenha ajudado demais aí no processo de fazer o cálculo das facas e sempre lembrem, coloquem isso na cabeça, ok? O valor da sua hora trabalhada não é o seu lucro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sempre façam cálculos separados. O valor da hora é uma coisa e o seu lucro é outra. Beleza? Senão você vai sair no prejuízo. Lembrando, não se esqueça de se inscrever no canal. Curta, comenta e compartilha. Fala lá embaixo o que você achou, se foi uma aula fácil de entender. Fiquem de olho, nas próximas aulas vamos fazer a bainha. E por fim, depois vamos calcular o valor da bainha também. No link da descrição tem contatos dos nossos patrocinadores, dos apoiadores desse nosso projeto. E se você também quer ajudar o projeto de alguma forma, tem o nosso código Pix. O nosso código Pix é canaloficinando@gmail.com. Se você sentir no coração de ajudar o nosso projeto, dê lá uma ajudinha, que vai ser muito bem-vindo aqui para esse nosso projeto. E também gostaria de agradecer aos membros do canal, vocês são demais. E é isso daí, fiquem de olho, não percam toda sexta-feira após as 19, tem aula nova. Fiquem com Deus, um forte abraço.